Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e todos os que estão através da internet ou do satélite em diferentes nações. Lemos em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, onde diz: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? E ninguém, no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era milhões de milhões, e milhares de milhares, proclamando com grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e o louvor. Então vi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e em todas as coisas que neles há, e a todas as coisas que neles há, ouvi dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é o único digno para abrir o livro dos 7 selos. Podem sentar, queiram ter a bondade. Na Escritura que lemos diz que quando João apóstolo viu este livro na mão direita de quem está sentado no trono, na mão direita, na destra de Deus, depois escutou um anjo forte pregoando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ou seja, que nem toda pessoa
é digna para tomar esse livro e abri-lo. Portanto, se requeria uma pessoa que fosse digna ou digno de tomar esse livro e abrir esse livro, desatar esses selos. Este é o livro mais importante que há no céu. É o livro da vida do Cordeiro. E, consequentemente, contém todos os nomes de todos os filhos e filhas de Deus. E este livro tem esses nomes escritos desde antes da fundação do mundo. É um livro abstrato, o qual não tinha se concretizado, mas o livro tem que ser tornado uma realidade, se materializar, e esse título de propriedade, esse livro, tinha sido entregue a Adão para que Adão o usasse corretamente e trouxesse à existência os filhos e filhas de Deus. Ou seja, para esse livro ser concretizado. Adão e Eva pecaram e perderam o direito desse livro, a esse título de propriedade, porque esse é o título de propriedade dos céus e da terra. É o título de propriedade da vida eterna. Portanto, esse título de propriedade somente o pode tomar da destra de Deus uma pessoa que seja encontrada digna para tomá-lo. Tem que ser um parente do ser humano. E, consequentemente, Adão não podia tomá-lo porque ele tinha pecado, e os profetas também não podiam tomar porque tinham nascido em uma raça caída. Tinha que ser uma pessoa sem pecado, uma pessoa que fosse o parente redentor da raça humana. E sendo que este é o livro mais importante dos céus e da terra, e quem o possuir tem o título de propriedade e, consequentemente, herda essa bênção. Recordem que todos os crentes em Cristo são herdeiros de Deus, porquanto são filhos e filhas de Deus. E diz a Escritura, estou citando Romanos, capítulo 8, versículos 14 em diante, diz que somos co-herdeiros com Cristo. E agora, para nós herdarmos, primeiro Cristo tem que herdar. E, consequentemente, o título de propriedade é esse livro selado com 7 selos. E Cristo não pode tomar sua herança até que tenha redimido até
o último nome que está escrito nesse título de propriedade. Porque esses são os nomes de todos os crentes, todos os que iam ser os crentes em Cristo, que iam recebê-lo como Salvador e iam obter o novo nascimento. O que Adão tinha que fazer, Adão e Eva trazer filhos e filhas de Deus e a vida eterna o esteve fazendo o segundo Adão, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, com a segunda Eva, que é sua igreja. Por isso é que Cristo falou a Nicodemos do novo nascimento e disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E, consequentemente, não pode entrar a vida eterna, porque a vida no reino de Deus é a vida eterna. E agora, Cristo, desde que obteve a vitória ao morrer na cruz do Calvário, depois ser sepultado e ressuscitar, ressuscitou já com as chaves do inferno, do Hades e da morte, e ressuscitou e subiu ao céu, foi glorificado e por isso é que a ressurreição para os mortos em Cristo será em corpos glorificados, como também Cristo obteve seu corpo glorificado. E assim seremos, não somente a sua imagem, que é o seu corpo angelical, mas a sua semelhança física, que é o corpo físico glorificado, que receberão os crentes em Cristo. E Cristo esteve preparando tudo o que está nesse programa, ou seja, esteve concretizando, tornando uma realidade tudo o que está nesse título de propriedade. Esses nomes escritos ali dos escolhidos de Deus o esteve tornando uma realidade em sua igreja. Portanto, esteve se materializando em sua igreja tudo relacionado aos escolhidos, escritos no livro dos 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. Nesse livro estão também as etapas de lutas pelas quais passariam esses escolhidos de Deus, e também os triunfos que obteriam. Esse livro permanecerá na destra de Deus até que Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque no templo celestial, complete sua igreja. Tenha completado seu trabalho de sumo sacerdote no céu e tenha reconciliado até o último dos escolhidos de Deus, até o último que tem seu nome escrito nesse livro da vida do Cordeiro, que é o livro dos 7 selos. Em nosso tempo, se esteve concretizando uma parte desse livro dos 7 selos. Esteve se tornando uma realidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. É Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja quem esteve realizando essa obra. E agora, este título de propriedade tem que regressar à raça humana.
E somente pode trazer de regresso à raça humana um que seja digno de tomá-lo da destra de Deus, abri-lo no céu e reclamar tudo que foi redimido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para que assim venha ele com esse livro à terra e o entregue a um homem. E será a primeira ocasião na história do programa divino que esse livro será tomado e comido por um homem, para que assim se encarne nele e ele profetize sobre muitos povos, nações, línguas e reis. E do conteúdo desse livro, e virá a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Nesse homem que o comerá, estará Deus manifestado em Espírito Santo, terá o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, e Deus falará através dele à sua igreja e depois ao povo hebreu e a toda a humanidade. Será a primeira ocasião em que um homem toma esse livro e o come, porque esse sempre foi o propósito de Deus, que o ser humano seja possuidor desse livro, que um homem o possua, o coma, se encarne nele e esse homem fale as palavras contidas nesse livro. Portanto, para o tempo final, quando Cristo completar sua igreja e se levantar do trono do Pai, tomar esse livro, o trará à terra, o entregará a um homem, o qual comerá e profetizará sobre muitos povos, nações e línguas. E, consequentemente, aí estará o ministério das duas oliveiras, que é o ministério que profetiza sobre muitos povos, nações e línguas. Assim que no mistério deste livro, e o mistério de quem é digno de tomá-lo no céu, vimos que o mistério do livro que é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. É o livro mais importante do céu. E quem é digno é somente uma pessoa para tomá-lo e abri-lo no céu. E essa pessoa é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não há outra pessoa que possa subir ao céu, ir à destra de Deus e tomar esse livro. Depois na terra haverá uma pessoa, um homem, ao qual Cristo lhe entregará esse título de propriedade e comerá e terá o ministério profético para profetizar todas as coisas que acontecerão, profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Ou seja, pregar o dia de vingança do nosso Deus que virá sobre a raça humana. Mas também falar as bênçãos que há
contidas nesse livro para todos os crentes em Cristo e para 144 mil hebreus que escutarão. E depois, para todo o povo hebreu também, e sob esse ministério de quem receberá esse livro na terra, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, as virgens prudentes, as virgens fátuas, o povo hebreu, o mundo, serão impactados pelo ministério de quem na terra comerá esse livro. E através dele, o que foi conhecido como a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou, através desse homem, desse mensageiro, que será um profeta dispensacional, Deus realizará tudo o que foi visto na terceira etapa, tudo o que foi visto pelo profeta, o reverendo William Branham. Ele teve as visões das coisas que vão acontecer sob essa etapa e sob o ministério desse que comerá esse livro, esse título de propriedade. Portanto, haverá um homem já destinado por Deus para receber esse livro na terra e comê-lo. E ele estará falando conforme ao conteúdo desse livro. Estamos em um tempo em que, se um homem vai comer esse livro aqui na terra, e será a primeira ocasião em que um homem come esse livro, porque até Adão não comeu. Regressou à destra de Deus, e até Jesus Cristo, quando toma no céu, não come, mas que o traz aberto e entrega a um homem, e lhe é ordenado, esse homem desde o céu é ordenado que o coma. Portanto, esse homem obterá a vitória e será quem obterá todos esses benefícios contidos aí para dar a conhecer o conteúdo desse livro e trará para todos os crentes em Cristo a revelação divina do último dia, a revelação divina de Jesus Cristo, e assim todos os crentes em Cristo obterão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque através desse homem, Deus estará falando, e essa será a voz que estremecerá os céus e a terra. Será a voz de Deus por meio do seu Espírito Santo, do Espírito de Cristo, em e através desse homem que na terra estará neste tempo final. E se um homem vai receber esse título de propriedade em algum lugar, tem que estar esse homem. E tem que ser parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem que ter o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, para o Espírito Santo poder falar através dele. Portanto,
o Espírito Santo estará atuando através dele. O Espírito Santo lhe estará dando a revelação do conteúdo desse título de propriedade. E o mistério do sétimo selo será aberto para ele, e ele dará a conhecer a igreja do Senhor Jesus Cristo em seu devido tempo, a seu devido tempo. No céu, se requer um digno para tomar esse livro e abri-lo no céu. E vimos que essa pessoa é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E não se encontrava essa pessoa digna durante um período de tempo. Por quê? Porque ele estava no trono de intercessão no céu, como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todas as pessoas que faltavam por serem redimidas. Por isso, quando saiu a voz desse anjo forte, pedindo que uma pessoa tomasse esse livro e abrisse no céu, João disse que não se encontrou nenhum digno de fazer isso. Mas já vimos que Jesus Cristo, sendo o único digno, estava como sumo sacerdote ainda, porque faltavam pessoas que ainda não tinham vindo aos pés de Cristo e, consequentemente, não tinham sido redimidas. Significa que, desde o momento em que é feito esse chamado no céu, até que aparece o Cordeiro, o qual foi apresentado pelo ancião como o leão da tribo de Judá, há um período de tempo aí. Esse período de tempo corresponde ao nosso tempo, onde o chamado esteve, mas Cristo não pode sair do trono de intercessão até completar sua igreja, até redimir até o último, escrito no céu no livro da vida do Cordeiro. E agora, vendo o nosso tema, o único digno para abrir o livro, que livro? O livro dos 7 selos. Vimos que há um, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. E depois terá um aqui na terra, ao qual entregará esse título de propriedade, e será um profeta dispensacional que terá no meio da sua igreja, e depois o colocará no meio do povo hebreu. Dos profetas que Deus tem, os maiores são os profetas dispensacionais, e somente Deus tem 7 profetas dispensacionais, que são Adão, para a dispensação da inocência, 7 para a dispensação da consciência, Noé para a dispensação do governo humano, Moisés, Abraão, para a dispensação da promessa, que é a 4ª dispensação, Moisés para a 5ª dispensação, a dispensação da lei, Jesus para a 6ª dispensação, a dispensação da graça, e quem comerá esse título de propriedade, que será o 7º profeta dispensacional para a 7ª dispensação, a dispensação do reino. Através de todos estes profetas
Deus, por meio do seu Espírito, se manifestou e falou à humanidade. A mensagem destes profetas foi para todo o povo. E encontramos que eles tiveram uma bênção para toda a humanidade. Por isso, na semente de Abraão, seriam benditas todas as nações. E essa semente de Abraão é Cristo, e de Cristo vem a bênção para todas as nações. E agora, tendo visto quem é o único digno no céu para tomar o título de propriedade do livro dos 7 selos e abri-lo no céu, vendo que é Jesus Cristo, damos graças a Deus por Jesus Cristo e pedimos que em breve se complete a sua igreja e em breve tome esse título de propriedade e o abra no céu e depois o traga à terra e o coma o homem que já está destinado para esse propósito. E em breve se realize a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. O único digno para abrir o livro dos 7 selos. Vimos que a espera foi Deus esperando, tendo paciência com todos os que estão escritos no céu, até que chegue, até que entre ao corpo místico de Cristo, até o último escolhido de Deus. A paciência não foi com o mundo, mas com os escolhidos de Deus. Bom, que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os que estiverem na noite, no lugar onde será anunciado, ali nos veremos novamente. Bom, que Deus continue abençoando a todos.